Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca, e hoje quero desejar a você um abraço especial, que você seja abençoado com a paz. Hoje o nosso tema é a fundação e a consolidação de Belém. Nosso objetivo é entender a dinâmica econômica que proporcionou a fundação e a consolidação da cidade de Belém. Conforme a história local de Belém, o município foi criado em 1616 e passou a ser chamado de Santa Maria de Belém do Pará. Outros denominam de Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará. A mando de Filipe II da Espanha, em referência ao dia de Natal, quando o capitão Francisco Caldeira Castelo Branco saiu de São Luís em 1615, após a vitória contra os franceses, rumo à conquista da Amazônia, especificamente a Foz do Amazonas, onde fica a cidade de Belém. A região onde se encontra o município de Belém, assim chamado desde a época do reinado de Filipe II, ou durante a União Ibérica entre 1580 e 1640, foi encravado nas terras dos índios Tupinambás e Pacajás, que, a partir da colonização portuguesa, foram escravizados durante a colonização portuguesa. Conforme a história tradicional, a conquista da foz do rio Amazonas selou a conquista luso-espanhola da Amazônia no século XVI. Assim foi conquistado pelos portugueses, que fundou o Forte de Castelo Branco em 12 de janeiro de 1616, no Igarapé do Piri, e logo fundou o chamado Forte Presépio, contendo a capela de Nossa Senhora das Graças, consagrada à padroeira Nossa Senhora de Belém. Tudo isso dando início ao povoado de Belém. Isso no local chamado de Feliz Lusitânia, onde surgiu a primeira rua da cidade. A denominação da rua, então Rua Norte, atual Rua Siqueira Mendes, que liga a Feira do Açaí ao Lago da Sé, onde se encontram vários prédios coloniais tombados pelo IPAM. Segundo os dados do IBGE, a fundação de Belém se deu no período de batalhas contra a invasão dos estrangeiros, holandeses, ingleses e franceses, e também contra as tribos indígenas no processo de colonização e escravização dos índios já citados, Tupinambás e os Pacajás. Com a vitória ainda em 1616, o povoado foi elevado à categoria de município e também de capitania, com a denominação de Santa Maria de Belém do Pará ou Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará, a mando do rei da Espanha. E posteriormente, esse local será chamado de Santa Maria do Grão-Pará. Mais tarde, de Santa Maria de Belém do Grão-Pará e atualmente Belém do Pará. Conforme notas do Arquivo Nacional de 1621, para assegurar a posse do território, Filipe II de Portugal transformou a conquista do Pará em capitania do Grão-Pará. Também criou o estado do Maranhão, com sede em São Luís.
formado pelas capitanias do Grã-Pará, recém-formada, pela capitania do Maranhão e pela capitania do Ceará. Mais tarde, em 1654, esta capitania foi renomeada de Estado do Maranhão e Grã-Pará, devido ao aumento da importância econômica, social e política, além de geográfica, de Belém para a colonização portuguesa. Na literatura geográfica, consta que, em 1625, na área do Piri, no atual mercado Ver o Peso, os portugueses instalaram o posto fiscal comercial Casa de Haver o Peso, ou lugar de ver o peso, para controle do peso e arrecadação de tributos de vários gêneros, trazido para a sede da capitania do Grã-Pará ou Estado do Maranhão, Grão-Pará. Devido à sua posição estratégica na desembocadura do Amazonas pelo rio Guamá, tornou-se o maior entreposto comercial da região, ponto de entrada e saída de embarcações pelos rios Amazonas e Guamá, com produtos extraídos da região amazônica, as chamadas drogas do sertão, com destino aos mercados locais e internacionais, além da carne, com preço baixo dos rebanhos da ilha de Marajó. O ponto de chegada de produtos europeus se tornou um centro comercial com muita rapidez. Nesse sentido, em 1627, a importância desse entreposto se estabeleceu e consolidou com a concessão da primeira légua patrimonial, dada pelo governador e capitão-general do Maranhão e do Grão-Pará, Francisco Coelho de Carvalho, por meio da Carta de Seis Maria à Câmara de Belém, demarcada oficialmente em 1703, mas faltava recurso, faltava dinheiro para o desenvolvimento dos serviços públicos administrado pela Câmara. A fim de solucionar essa questão do dinheiro, foi pedido em 1687 aos membros da Câmara, endereçada a Filipe II, rei de Portugal, uma representação pedindo a concessão do tributo do haver-o-peso, do atual ver-o-peso, o mercado mais famoso de Belém atual, e o rei concedeu. Então, em março de 1688, houve a liberação real, concedendo a renda da casa à Câmara de Belém. Assim, a primeira légua patrimonial é uma porção de terra com o tamanho de um arco de légua, ou seja, 41.100 metros quadrados, a contar do marco da fundação da cidade, das margens do rio Pará, em direção ao sul do rio Guamá, em direção ao norte. Este arco, formado nas atuais avenidas Doutor Freitas e Perimental e Avenida Arthur Bernardes, com o marco demarcatório desse limite na confluência das avenidas Doutor Freitas com a Almirante Barroso. Assim, origina-se o marco da légua. Em 1655, devido ao aumento tanto da importância econômica como social, geográfica e assim por diante, de Belém, a cidade começou a crescer em direção ao interior, avançando sobre a mata em sentido contrário ao litoral. Enfim, a origem e a consolidação da cidade de Belém está também no contexto da consolidação territorial da Amazônia aos portugueses. Assim, a fundação de Belém se tornou o centro da região amazônica e já em 1751 era considerada
o maior entreposto comercial da região e a maior cidade. Nesse entreposto, produtos destinados aos mercados nacionais e internacionais chegavam a todo momento. E o ponto também era um ponto de chegada dos produtos europeus. Assim, em 1772, o nome do estado mudou para Estado do Grã-Pará e Maranhão, devido à importância de Belém, com sede em Belém. Assim, se mostra importante a cidade dentro do contexto da Amazônia. Concluindo, a cidade de Belém foi criada em 1616, devido à conquista da Amazônia pelos portugueses. A cidade de Belém é um entreposto comercial que deu à região o centro econômico da Amazônia e assim chegamos ao fim. Dê um joinha e vamos que vamos.